Bom, o que a gente vai fazer agora é ver uma revisão de superfície de nível. Então, uma superfície de nível é um conjunto que está formado pelas primagens de uma função f que está definida em eje 3 e toma valores em eje. Então, o que quer dizer isso? Bom, a ideia seguinte é similar a curvas de nível, só que agora a gente está trabalhando com o espaço eje 3. Então, a ideia seguinte é a gente fixa um valor c em eje e considera o conjunto f-1 de c, que são os pontos x, y, z no espaço eje 3, tais que f de x, y, z é igual a c. Então, o que estamos fazendo é juntar num único conjunto todos os pontos do espaço, tais que se aplico f a esse ponto, eu tenho o valor c. Isso é o que se chama a primagem do valor c, e no caso de funções de f de eje 3 em eje, a gente chama de superfície de nível da função f no valor c. Então, vejamos exemplos disso. Então, por exemplo, o ponto do espaço eje 3 que verifica x² mais y² mais z4 igual a 5 formam uma superfície de nível. Por quê? Bom, nesse caso, a função f está definida por, para esse exemplo, seria f de x, y, z igual a x² mais y² mais z4 e o valor c é igual a 5. Então, nesse caso, essa equação representa uma superfície de nível que tem a seguinte forma. Esse é um desenho de essa superfície de nível aqui. Bom, então, outro exemplo é na equação essa daqui, para a equação x² mais 2y3 menos z4 igual a 5, a gente obtém essa superfície de nível aqui. Sempre são subconjuntos do espaço e, em geral, são superfícies, são objetos de dimensão 2. Bem, então, outro exemplo de superfície de nível são os gráficos de funções g que estão definidas em eje 2 e tomam valores em eje. Então, por que são superfícies de nível os gráficos de funções? Então, observem que, para começar, os gráficos de funções estão no espaço correto. Por quê? Porque a superfície de nível são subconjuntos do espaço eje 3. E o gráfico da função sempre está em um objeto que está o gráfico de uma função de eje 2 em eje é um objeto, é um subconjunto em eje 3. São o x, y, x de xy no espaço eje 3. Então, vamos ver por que os gráficos das funções são superfície de nível. Então, para isso, consideramos a função auxiliar f grandona, definida de eje 3 em eje, pela seguinte equação: f de x, y, z é igual a g de xy menos z. Então, para ver que um conjunto é uma superfície de nível, eu preciso de uma função tal que o conjunto seja a primagem de um valor. Então, o que vamos a provar é que o gráfico da função g é a superfície de nível da função f grandona associada ao valor 0. E por que isso? Bom, a superfície de nível da função f grandona no valor 0 são os x, y, z no espaço eje 3, tais que f de x, y, z é igual a 0. Agora, a gente pode trocar a equação a f grandona pela fórmula que a define, que nesse caso é g de xy menos z. Então, aqui, esse conjunto aqui é o mesmo que os pontos no espaço eje 3, tais que g de xy menos z é igual a 0. E o que fazemos depois é levamos o 0 para o outro lado da igualdade, então fica o ponto do espaço, x, y, z, tais que g de xy é igual a 0. Então, essa condição aqui está dizendo que na terceira coordenada temos o ponto, temos que ter sempre o g de xy. Então, a superfície de nível da função f grandona no valor 0 são os pontos da forma x, y, g de xy em eje 3. Porém, isso, por definição, é o gráfico da função g.
Então, o que provamos aqui é que o gráfico de uma função g, que está definida en R2 y toma valores en R, siempre es una superficie de nível, ¿sí? Asociada a esa função auxiliar. F de xyz igual a y de xy menos z. Bem, então, a gente vai trabalhar com gráficos de funções, vai trabalhar com superfície de nível que sejam gráficos de funções, mas também vamos a trabalhar com a seguinte superfície de nível. Então, a primeira são os planos, ¿sí? Que são os pontos que verificam a x mais by mais cz igual a d. ¿Sí? Nesse caso, a, b, c e d são constantes e todo mundo sabe que isso é um plano. Essa é a equação geral do plano. ¿Sí? Depois temos os paraboloides. Sí, aqui temos dois exemplos de paraboloides. Isto são equações, não são as equações mais gerais. Então são os pontos ax quadrado mais by quadrado igual a c, onde a por b é positivo. O que quer dizer isso? Se a por b é positivo, quer dizer que os dois têm o mesmo sinal, se aqui a gente não troca o sinal. É dizer, os dois são positivos. Se os dois são positivos, vai ser positivo, ou os dois são negativos e, portanto, fica positivo. Mas não pode ser um positivo e um negativo, porque senão seria menor que zero. ¿Sí? Então, essa equação sempre quer dizer que as constantes têm o mesmo sinal. Então, nesse caso, os paraboloides têm essa forma, e o paraboloide, uma forma de pensar um paraboloide é vocês pegar uma parábola e rodar com um certo eixo de simetria, ¿sí? E obtém um paraboloide. Então, nessa equação aqui, o paraboloide tem um eixo de simetria. O eixo de simetria está no eixo do Z, ¿sí? Pode ser, não tem por que ser sempre do Z, pode ser paralelo ao eixo do Z, ¿sí? Nesse caso aqui é paralelo ao eixo dos Y. Também seria interessante vocês pensarem qual seria uma fórmula para um paraboloide que o eixo de simetria seja paralelo ao eixo do X. ¿Sí? Porém, essas são as equações típicas de paraboloides e a gente sempre vai dizer com o que vocês estão trabalhando. ¿Sí? Bem, então, esses são os paraboloides. Os elipsoides são os pontos do espaço x, y, z, que verificam x quadrado dividido por a quadrado mais y quadrado dividido por b quadrado mais z quadrado dividido por c quadrado igual a 1. ¿Sí? Então, o desenho do elipsoide aqui é como se fosse um ovo, e no caso em particular, semelhante à elipse, quando as três constantes são a mesma, ¿sí? E é igual a um eje quadrado, o que a gente obtém é a esfera de raio R. Bem, então, depois do elipsoide temos os cilindros, ¿sí? Então, os cilindros são interessantes porque pode ser, tem certa complexidade na equação, ¿sí? Então, são os pontos do espaço. A gente está trabalhando no espaço aqui, na R3. Então, são os pontos do espaço x, y, z, tais que x quadrado dividido por a quadrado mais y quadrado dividido por b quadrado igual a 1. Porém, isso aqui é uma equação, isto é uma equação de três variáveis. Ainda que o z aqui não aparece na equação, sim? Mas é uma equação de três variáveis porque o contexto é que a gente está trabalhando em R3. Vocês sempre vão saber o contexto, sim? Mas se o contexto é R3 e ainda que não apareça na equação a variável z, a equação é uma equação de três variáveis, sim? A z é livre, não tem nenhuma restrição na z, na coordenada z. Bom, aqui então os pontos que verificam isso formam o que se chama um cilindro, ¿sí? Que é dessa forma aqui. Outro exemplo de cilindro é esse aqui, y quadrado dividido por a quadrado mais z quadrado dividido por b quadrado igual a 1. Aqui o cilindro está encostado e o eixo de simetria é paralelo ao eixo de x, nesse caso, ¿sí?
Também tem uma forma de escrever um cilindro cujo eixo de simetria seja paralelo ao eixo dos y. Então, isso é o cilindro. E vamos a ver o hiperboloide. ¿Sí? Acho que é o último. Sí. Então, o hiperboloide são os pontos do espaço que verificam x quadrado dividido por a quadrado mais y quadrado dividido por b quadrado menos c quadrado dividido por c ao quadrado igual a d. Então, o hiperboloide tem três casos, tem três hiperboloides que dependem da constante d. Se d for negativo, a gente obtém o hiperboloide de duas folhas. Se d for positivo, a gente obtém... Se d for igual a zero, a gente obtém o cone duplo. E se o d for positivo, a gente obtém o hiperboloide de uma folha. Então, os hiperboloides são são uma generalização das hipérbolas. ¿Sí? Se vocês quiserem, podem pensar que se vocês fazem o seguinte, vamos desenhar uma hipérbola. Temos o plano, estamos no plano e temos as hipérbolas aqui. ¿Sí? Bom, análogamente existen unas hipérbolas que são aqui, que se encostam nessas duas retas. ¿Sí? Então, se vocês as de cima, essas duas aqui, se vocês... Então, o que vamos fazer é rodar o plano, fazer uma revolução ao redor desse eixo aqui. ¿Sí? Então, quando vocês revolucionam todo esse plano, ao revolucionar essas duas hipérbolas, vocês obtêm o hiperboloide de duas folhas. Se vocês rodam as retas, vocês obtêm o cone duplo. E se vocês revolucionam fazem uma superfície de revolução utilizando essas duas hipérbolas aqui, vocês obtêm o hiperboloide de uma folha. ¿Sí? Então, bom, essas são as principais superfícies nível com que a gente vai trabalhar. E na próxima lição vamos a ver uma revisão de integrais em álgebra.